Meus amados irmãos, vamos dar sequência à exposição da carta de Tiago, e eu vos convido a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quem é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vou pedir aqui o nosso irmão, o pastor José Gomes, pudesse nos elevar a Deus em oração, pedindo luz do Senhor sobre o estudo nessa noite. Amém, amém. Irmão, só lembrando, as nossas perguntas ficam para o final, tá certo? Para que a gente possa ter tempo de concluir a exposição do texto, tá bom? O tema do nosso estudo hoje é planejamento estratégico e sua relação com a vontade de Deus. Esse é o tema do nosso estudo, planejamento estratégico e sua relação com a vontade de Deus. Eu destaquei aqui pelo menos 5 coisas para a gente começar a entender esse texto de forma introdutória, para que a gente comece a adentrar o texto e compreender melhor o que Tiago está querendo passar para nós. Primeiro, planejar é a palavra de ordem em nossos dias. Planejar é a palavra de ordem em nossos dias. Se você for à livraria, se você for à universidade, se você frequentar qualquer empresa, você vai ver que essa palavra está na boca do povo. Planejar, planejamento. E aí os estudiosos dizem que, sobretudo no contexto que nós vivemos, no contexto de um comércio que a cada dia se acelera e que nós temos a competitividade muito grande, isso é fundamental. Na época de Tiago, por exemplo, o comércio já era acelerado. E aí aqueles homens precisavam planejar. Agora, imagine nossos dias, onde existe uma competitividade, onde numa mesma rua você tem 10 lojas vendendo o mesmo produto. Eles estão ali competindo entre si, e eles têm que ter muito planejamento, muita criatividade para poder atrair o cliente. Então, no contexto comercial, sobretudo em nossos dias, planejar é uma palavra de ordem. É uma palavra de ordem. E isso veio para o contexto da igreja. Hoje o que se fala mais nas reuniões da igreja é planejamento. Planejamento. Segunda coisa é que
Tiago iniciou esse capítulo, se você olhar lá para o verso 1, Tiago iniciou esse capítulo falando dos conflitos e das guerras que estavam existindo dentro da igreja, no contexto da liderança. E aí Tiago vai concluir o capítulo 4, falando sobre a vontade de Deus. E a pergunta que fica é, o que é que tem a ver os conflitos do versículo 1, que Tiago abre o capítulo, para a questão da vontade de Deus no final do capítulo? Dr. Weisbe, ele avaliando essa questão, ele diz o seguinte, que tem tudo a ver. Porque quando um cristão não está de acordo ou no centro da vontade de Deus, ao invés dele ser um pacificador, ele se torna um agitador. Então, no final do capítulo, Tiago está dando para nós a dica de onde estava o maior problema daquela igreja, a raiz dos conflitos, a raiz das guerras. É que aquele povo não estavam levando em consideração a vontade absoluta, suprema, soberana de Deus. Então, como eles não levavam em consideração a vontade de Deus, isso fazia com que eles tivessem uma série de conflitos, que eles planejassem a vida da igreja, da comunidade e as suas próprias vidas, sem levar Deus em consideração, e aí estava a origem dos conflitos, das guerras, das contendas. O que é interessante também, em terceiro lugar, é que Tiago vai chamar a nossa atenção, nestes versículos, para o tema da arrogância e o orgulho. Esse é o tema principal dessa perícope. Arrogância, o orgulho. Diz o texto que aquelas comunidades tinha no seio dela muitos comerciantes. E Tiago vai dizer que esses homens estavam tomados de um orgulho, de uma arrogância tão grande, que eles estavam fazendo os seus planejamentos sem pedir a direção de Deus, sem buscar a vontade de Deus. E toda vez que alguém decide algo, que toma uma decisão na sua vida, que realiza um planejamento na sua vida sem buscar Deus, isso revela orgulho, arrogância, presunção, e Tiago vai usar até uma palavra dura, pretensões malignas. Toda vez que você tira Deus do seu planejamento, você está revelando que é orgulhoso, que é arrogante. Então Tiago está trabalhando isso. A outra coisa, meus irmãos, para a gente ir se achegando ao texto, é que os judeus, eles sempre foram considerados os grandes comerciantes do mundo antigo. Os judeus. Quando eu estava pesquisando esse texto, eu vi, por exemplo, o que diz o Dr. William Barclay. Ele diz o seguinte, que no mundo antigo, quando se ia construir uma cidade, se formar uma cidade, e aí aqueles que estavam planejando, povoar aquelas cidades, trazer desenvolvimento para aquelas cidades, o que eles faziam? Eles convidavam, convocavam, eles faziam de tudo para que os judeus fossem para ali. Por quê? Porque os judeus, na Babilônia, eles aprenderam a comercializar. É portanto que, quando eles foram para lá, era uma sociedade agrícola, e quando eles voltam, aqueles que voltam com o ideal de comercializar. Alguns ficaram, porque enricaram lá no cativeiro, e os que vieram com esse ideal tão grande, a ponto de emprestar dinheiro aos seus próprios irmãos, e de estarem enricando à custa da miséria do povo, que era o seu povo. Neemias vai chamar a atenção disso, Neemias vai bater pesado nisso, porque tinha gente passando fome, passando necessidade, e os irmãos estavam enricando às custas dessa miséria. Então os judeus, eles sempre foram os grandes comerciantes. Jesus vai falar de judeus comercializando pérolas, vinho, pássaros. Eles sempre tiveram essa veia comercial. E aí o texto de Tiago, o que é que Tiago está chamando a nossa atenção? Existiam cidades que estavam sendo formadas, e aí um comerciante judeu, ele já ficava ligado. Nós vamos para aquela cidade, e nós vamos ali passar 1 ano ou 2, vamos negociar,
vamos ter lucro, e aí depois a gente volta. A imagem aqui é de um judeu fazendo uma reunião, colocando a mão, o dedo lá no mapa e dizendo, olha, o nosso plano é esse, nós vamos para cá, vamos fazer assim, 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 vamos gastar tantos meses, e o plano estava perfeito. O que acontece nas grandes empresas? Se chama toda a junta administrativa, reúne-se o pessoal, coloca lá, hoje não precisa mais colocar um mapa na mesa, mas coloca o slide lá e diz, olha, nós vamos fazer isso, 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 isso. Até aí tudo bem, o problema deles é que eles estavam fazendo todo esse planejamento sem colocar Deus na frente. Mas a imagem é essa, um judeu colocando o dedo no mapa e vendo as oportunidades de negócios. Ele estava visualizando um novo empreendimento. A outra coisa é que o problema, irmãos, não é o planejamento. Olha o que diz aí Provérbios 16, 1. Provérbios 16, 1. Quem lembra desse texto de Provérbios 16, 1? É um texto muito conhecido. Quem poderia ler para nós? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Entenda uma coisa, irmãos. Provérbios não está dizendo que você não planeje. Não é isso que o texto de Provérbios está dizendo para nós. Ele está dizendo que, pelo contrário, é do coração do homem os planos. O homem deve planejar. O homem, Deus deu essa capacidade dele visualizar lá na frente, de olhar e de fazer os planos. Mas aí ele planeja com essa ressalva. A resposta certa tem que vir do Senhor. Eu estou planejando, eu estou idealizando, mas eu vou colocar nas mãos de Deus, porque eu sei que a resposta vem dele. Eu sei que a resposta certa vem do Senhor. Tá certo? Não use esse texto de Provérbios para dizer assim, não, eu vivo a vida de qualquer maneira. Nada disso. E, meus irmãos, a outra coisa que chama a nossa atenção aqui é a expressão que Tiago utiliza. Tiago utiliza uma expressão aí, eu gostaria que a gente pudesse olhar. Tiago diz assim, versículo 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. A expressão, se o Senhor quiser, se Deus quiser, é muito interessante, porque ela não existe no contexto do Velho Testamento. Essa expressão, ela vai aparecer com os árabes. Os árabes é que vão usar uma expressão que traduzida para o português seria Oxalá. Oxalá. Se Deus quiser. Mas os judeus, eles não utilizavam essa expressão. Quem vai utilizar essa expressão é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em vários momentos, nos seus escritos, nas suas cartas, ele vai usar, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19, você pode anotar e ler em casa. 1 Coríntios 16, verso 7. Filipenses, capítulo 2, versículo 19 e 24. Hebreus, capítulo 6, versículo 3. E Atos 18, 21. Todos esses textos vão trazer para nós essa expressão, se Deus quiser, se o Senhor quiser, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos realizar determinada obra. Isso no contexto do Novo Testamento. No Antigo Testamento não existe essa expressão. Essa expressão é grega. Os gregos é que tinham essa expressão no seu dia a dia. Por exemplo, existe um diálogo entre Sócrates e Alcibíades. E aí um diz para o outro, olha, eu vou fazer determinada coisa. Aí Sócrates responde, a palavra certa não é essa, é
se os deuses quiserem, é um contexto grego, nós faremos isto ou aquilo. Então, os filósofos gregos já usavam essa expressão, e Paulo também usa a expressão, que é uma expressão rica e que só vai aparecer aqui, nesse contexto neotestamentário, nesse contexto das igrejas que estão sendo influenciadas pela cultura e pela língua grega. O judeu lá atrás, ele não usava essa expressão, tá certo? Vamos ver aqui o texto e aí nós estaremos analisando melhor. O nosso estudo está dividido em 3 pontos. São 3 pontos para a nossa compreensão. Primeiro, o planejamento é preciso e é bíblico. Esse é o primeiro ponto do nosso estudo. O planejamento é preciso e é bíblico. Segundo, o planejamento do cristão não pode ser secularizado. O planejamento do cristão não pode ser secularizado. Terceiro ponto, o planejamento do cristão deve ser livre de pretensões arrogantes. Esses são os 3 pontos do nosso estudo, se você quiser anotar. Primeiro, o planejamento é preciso e é bíblico. Segundo, o planejamento do cristão não pode ser secularizado. Terceiro, o planejamento deve ser livre de pretensões arrogantes. Olha aí o verso 13, vamos ler junto? Versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Como eu já disse, o texto aqui ele está falando dos negociantes, dos grandes centros daquela época. Os judeus, aqueles especialistas em negócios. Esses homens trabalhavam sobretudo em Antioquia, Alexandria, Damasco, em Roma. E toda vez que uma nova cidade ia ser povoada, eles estavam lá. Eles estavam agindo. É interessante, irmãos, nós notarmos que por que eles tinham que planejar? Por que eles tinham que ter toda uma estratégia? Naquela época as viagens não eram como hoje. As viagens eram feitas com navios, duravam meses. As viagens eram extremamente perigosas. E esses homens, eles lidavam, segundo a maioria dos comentaristas, eles lidavam com vinho, com cereais, com produtos que eles tinham que ter toda uma estratégia, toda uma visão, para que eles olhassem aqui o ponto em que estavam e dizer, a viagem vai durar tantos meses e nós vamos chegar lá e esses produtos não vão estar estragados. Então nós temos que, como é que a gente vai fazer? Quanto tempo a gente vai passar naquela cidade? Irmãos, até aqui, nenhum problema. Pelo contrário, há pessoas que simplesmente passam pela vida porque lhe falta planejamento. São negligentes no planejamento. Tiago, ele não está em nenhum momento dizendo que o planejamento não é necessário. Ele não era doido para fazer isso. Em nenhum momento. Agora, Tiago, ele vai dizer para nós que o nosso planejamento não pode ser secularizado. Mas o primeiro ponto é isso, o planejamento é bíblico. É bíblico, irmão. Você não pode passar pela vida sem planejar. Esses homens aqui planejavam os mínimos detalhes. E quando nós vamos olhar a Bíblia sobre esse assunto, nós vamos ver que há pessoas que agem pura e simplesmente pela emoção, pelo impulso, pelo momento. Isso não pode acontecer. O Senhor Jesus chega a dizer que os filhos das trevas são mais espertos, são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Você quer um exemplo? Quando um filho da treva vai abrir uma franquia de um banco, de uma loja, quando vai abrir qualquer coisa,
eles procuram a melhor rua, o melhor local, eles fazem a coisa da melhor maneira, para chamar a atenção. Você não vê um banco numa rua, na terceira rua do bairro, você não vê. Você vê na rua principal. Você não vê as grandes lojas lá no meio de um bairro da periferia. Você vê na rua principal ou no bairro principal, na área em que tem fluxo de gente. Como é que os filhos de Deus agem? Vai abrir uma igreja, acontece muitas vezes que não tem nenhum planejamento, ninguém foi lá, mapeou a cidade, mapeou o bairro, olhou qual a melhor rua, olhou qual o ponto que tem fluxo de pessoas. E aí a gente planta a igreja ali e está na bênção. E manda os eleitos vir, Senhor. Senhor, manda os eleitos. E aí o Senhor está dizendo assim, meu filho, eu vou mandar os eleitos, mas coloca a igreja pelo menos na frente da parada do ônibus. Os eleitos vão passar lá todo dia e vão ver. Então, planejar não é pecado, irmão. Se você olhar, por exemplo, nesse aspecto do planejamento de igreja, você olhar Paulo, veja as igrejas que Paulo plantou. Era nas cidades principais, cidades sede, na rua principal, e Paulo ia discutir nas praças. Paulo não ficou dentro de quatro paredes chamando o povo, não. Então, planejar é preciso. Jesus contou a história de que ninguém constrói uma torre sem antes sentar para planejar. Ninguém. Ninguém vai à guerra sem antes sentar e calcular. Com quantos homens eu vou vencer? Por onde eu vou entrar? Que arma nós vamos usar? Jesus falou isso, para que você não se envergonhe amanhã. Nós temos a tendência, irmãos, no nosso meio evangélico, de agir pela fé. Assim, não, nós vamos agir pela fé, o cartão fé. Usa o cartão fé, irmão. Você não tem fé não, é? Vai que Deus abençoa. Siga o exemplo de Abraão, nosso pai na fé. Abraão é o pai na fé. Deus mandou ele ir e ele foi. Mas vai ler o texto da história de Abraão e ver como é que Abraão foi. Você está achando que Abraão saiu e foi com a mão na frente e outra atrás? Deus disse, vá para uma terra que eu te mostrarei, vou fazer de você uma grande nação, vou engrandecer teu nome. Como é que Abraão foi? Ele levou os seus pertences, ele levou animais, ele levou servos, ele levou tudo. E aonde ele chegava, ele armava ali a barraca, ele botava os animais, ele tinha gente com ele. Abraão não saiu assim, eu vou sair pela fé. Muitas vezes esse sair pela fé é irresponsabilidade. Então, primeiro, irmãos, planejar é preciso. É preciso. E é bíblico. Nesse texto aqui, Tiago não está falando contra planejamento. Tá certo? Então, eu queria deixar essa ressalva. Segundo ponto. O planejamento do cristão, ele não pode ser secularizado. O que é um planejamento secularizado? O que é secularização? Secularização é quando você tira Deus do seu dia a dia. É quando nós restringimos a ação de Deus a um culto, a uma liturgia, a um domingo à noite. Então, Deus serve para o domingo à noite, para o culto. Mas na segunda-feira, para aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou decidir, eu não coloco religião no meio. A gente até usa essa expressão, né? Não, eu não misturo religião com trabalho. Eu não misturo religião com negócio. Isso é secularização. É você tirar Deus do negócio, do trabalho, das decisões do seu dia a dia e achar que Deus é simplesmente algo que você adora no domingo à noite com louvores, com orações e escuta a palavra dele, mas que não tem nenhuma influência no seu dia a dia. Então olha o que diz o texto aí, verso 13, 14 e 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos,
como também faremos isto ou aquilo. Tiago está colocando o dedo na ferida daqueles negociantes cristãos, daquelas comunidades que ele está escrevendo. E assim, vocês estão secularizados. Vocês estão planejando, vocês estão idealizando e não estão levando Deus em consideração na vida de vocês. E aí, por que você deve levar Deus em consideração no seu planejamento? Tiago dá aqui 3 motivos. Primeiro, só Deus conhece o amanhã. Olha aí o que ele diz. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. A vida é complexa. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a meia hora, daqui a 1 hora. Nós não sabemos se vamos dormir hoje e acordar amanhã. Então Tiago diz, olha, vocês, além de estarem secularizados, vocês estão dando uma bobeira muito grande, porque vocês não conhecem o amanhã, só Deus conhece. Irmãos, veja que texto precioso, Provérbios 27, 1. Olha que texto precioso aí. Provérbios 27, 1. Quem poderia ler para nós? Provérbios 27, 1. Não se gabem, né, do dia de amanhã, pois vocês não sabem o que este dia poderá trazer, né? Veja que coisa. Meu filho, pelo amor de Deus, por que em todos os seus planejamentos, em tudo aquilo que você vai fazer, você tem que colocar Deus na frente? Porque o amanhã não lhe pertence. E veja que arrogância desses homens. Eles estavam planejando e com muita arrogância, com muita presunção, anos das suas vidas. Não era questão de dias, de semana, não. Eles já estavam dizendo, olha, daqui a 1 ano nós vamos ter lucro, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, a gente vai voltar dessa maneira. Aí Tiago diz, meu filho, vocês não podem fazer isso não, porque só Deus conhece o amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Você não sabe. Você não sabe qual vai ser a conjuntura política daqui a 1 ano. Você não sabe como é que vai estar a economia daqui a 1 ano. Então como é que você pode garantir uma coisa que não está na sua mão? Se você é finito. Então é muito importante isso. Hoje de manhã eu estava vendo uma entrevista com aquele senador, Randolph, né? Bem novinho ele, e o cara perguntando para ele o que ele achava, como é que ia ser a campanha para presidente do nosso país. Se não seria a hora de cada partido lançar um candidato. Ao invés de fazer coligações, fazer alianças, cada partido lançar um candidato. Aí ele disse assim, olha, eu acho bem provável que isso possa acontecer. Porque toda a conjuntura política e a visão política do nosso país mudou a partir das manifestações de rua. Abalou o sistema político do nosso país. Então como é que alguém pode fazer um plano lá na frente se ele está preso a tempo, espaço e circunstâncias? Se ele não visualiza o amanhã? Só Deus. É por isso que nós vamos planejar, mas nós vamos pedir a bênção de Deus. Senhor, chega aqui. Senhor, está na sua mão. A resposta certa vem do Senhor, porque o Senhor é que sabe. Segunda coisa que Tiago chama a atenção aí é que nós somos finitos. Olha o que ele diz. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Logo se dissipa. Então, o seu planejamento não pode ser secularizado, ou seja, tirar Deus do seu planejamento, porque você não conhece o amanhã e porque você é finito. Você é finito. Você é fraco. Você é como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Vai embora. Já era.
Existem vários textos, irmãos, eu desafio você a ler o livro de Jó. Porque de todos os livros da Bíblia, o livro de Jó é aquele que tem mais textos falando sobre essa questão da finitude e transitoriedade do homem. Jó vai dizer que a nossa vida é como a lançadeira do tecelão. Se você não viu, você precisa ver. É muito rápido, né, Zé? É muito rápido. Passa. Jó vai dizer que a nossa vida é como um vento, como um vapor, como uma fumaça. Você pode anotar aí e ler em casa esses textos. Jó 7:6, Jó 7:9, Jó capítulo 8, versículo 9, Jó 9:25, 26, Jó 14, 2. Todos esses textos, o livro de Jó vai mostrar que você é finito, é transitório, que você é como um sopro. Pode estar aqui, vivinho da Silva, e daqui a pouco desapareceu. Cadê fulano? Morreu. Ele disse, meu filho, você é como uma neblina. Você é como uma neblina. E quando você faz plano, sem pedir a direção de Deus, sem colocar Deus em primeiro lugar, você está esquecendo do quão fraco, do quão miserável você é. Você está se achando coisa demais, mas você não passa de uma neblina. Você não passa de uma neblina. Então, isso é importante para nós. Salmo 90, versículo 12, eu achei interessante um comentário sobre esse salmo. Porque Salmo 90, versículo 12, diz assim, que nós devemos pedir um coração a Deus, para que Deus nos ensine a contar o quê? Os nossos dias. Os nossos dias. E aí eu estava lendo um comentário desse salmo, e o comentarista chamou a atenção para o seguinte: nós, do Ocidente, somos acostumados a contar anos. A gente comemora ano, aniversário, um ano de bênção, um ano não sei de quê. Nós fomos acostumados a isso. Mas o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está lançando um desafio para nós. Assim, meu filho, peça a Deus que lhe dê um coração sábio e que ensine você a contar dias, a você viver cada dia. Aquilo que o Senhor Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Já viu aquela frase? Eu estou lendo um livro do filósofo Mário Sérgio Cortella, um livro dele que eu achei no aeroporto lá em Brasília e achei interessante. Qual a tua obra? Ele falando sobre trabalho. E aí ele dizendo que existe uma diferença entre trabalho, na concepção do Ocidente, que vê o trabalho como castigo, vê o trabalho como algo ruim, e de alguns filósofos e a própria teologia protestante. Ele trabalha muito a questão de Calvino, de ver o trabalho não como algo ruim, mas como uma obra, como algo que eu realizo, que Deus me deu a graça de fazer diferença nesse mundo a partir da minha profissão. Aí ele diz o seguinte, que muitos, nesse afã de viver projetando o futuro, sonhando com o futuro, sonhando, ele esquece de viver o hoje. O cara só planeja lá na frente. Assim, meu filho, viva o dia de hoje. Já viu aquele tipo de gente? Você tem colega assim que ele tem uma mente fantástica, extraordinária. Ele consegue planejar, ele consegue idealizar, ele faz um projeto assim em 5 minutos. Mas você olha para a vida dele, ele não coloca em prática nada. Por quê? Porque ele esqueceu de viver o hoje. Ele esqueceu de viver cada dia como se fosse o último dia da sua vida. É isso que Tiago está chamando a atenção. Esses caras estão projetando um ano na frente. Não está errado, não. Mas Tiago diz, cuidado. Porque além de vocês estarem deixando Deus de lado, vocês estão esquecendo de que a vida de vocês é uma neblina. Passa. Então, viva cada dia. A outra coisa, irmãos, por que nós não podemos
planejar de forma secularizada, é que o homem só tem aquilo que Deus permite que ele tenha. É o que Tiago está dizendo aqui, ó. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Irmãos, o homem só tem aquilo que Deus quer, que Deus determina que ele tenha. Isso é soberania de Deus. Isso é acreditar que Deus é soberano. Por isso que Provérbios vai dizer: o pobre e o rico se encontraram, e a ambos fez o Senhor. Fez o Senhor. A riqueza está na mão de Deus. É Deus quem coloca os governantes. É Deus quem coloca os políticos. E se diz assim: pastor, e Deus coloca político rico? Coloca sim. Para punir a nação. Para fazer com que a nação se volte para ele. Mas nada foge ao controle, à soberania de Deus. É muito interessante que essa expressão, se Deus quiser, ela praticamente é usada como um chavão. Mas ela deveria fazer parte da nossa vida nessa compreensão da soberania de Deus. Olha, eu fiz minha parte, eu planejei. Mas se o Senhor quiser, aí a coisa vai acontecer. Irmãos, no dia a dia não é assim. Deus não quis. Aí o irmão fica chateado. Deus não me ama. Vou sair da igreja. Por que isso? Por que aquilo? Né? A gente não tem essa compreensão de que Deus é soberano e que Ele faz o que Ele quer, como lhe apraz. Dr. Augusto Nicodemos, no comentário dele de Tiago, ele chama a atenção, quando ele comenta esse versículo, para uma frase que o sogro dele, Dr. Francisco Leonardo Chauik, que foi diretor do Seminário Presbiteriano muitos anos, eu ouvi esse homem pregar há uns 2 anos atrás, ele já tem 40 anos, ele pregar lá em Recife para os pastores. Foi a primeira vez que eu vi assim, uns 200 pastores chorando. E a pregação dele parece uma pregação de jardim de infância. Uma coisa simples, serena, mas aquele velhinho vai falando assim, você fica todo arrepiado, você chora. E Dr. Augusto Nicodemos diz que o sogro dele tem uma prática. Em todas as cartas, em todos os documentos que ele assina, que ele emite, ele coloca um D e um V, que em latim é do volenti, vontade de Deus, se Deus quiser. Ele sempre coloca nas cartas. E Dr. Augusto Nicodemos disse que esses gestos simples do seu sogro marcou a sua vida. Todo documento, toda carta, tudo aquilo que ele manda para alguém, ele coloca lá o D e o V. É um código. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos renovar isso na nossa vida. Tiago está chamando a atenção daqueles homens. Aqueles homens estão planejando, aqueles homens estão idealizando, estão querendo muita coisa. E Tiago diz assim: olha, se submeta à vontade de Deus. O homem só tem aquilo que Deus quer que ele tenha. Para a gente concluir o nosso estudo, vamos olhar o terceiro ponto, que é o verso 16, que é muito interessante. O nosso planejamento deve ser livre de pretensões arrogantes. Verso 16, olha o que ele diz aí. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. É maligna. O que estava acontecendo aqui? Se você olhar o versículo 15, o versículo 13, quando ele diz assim: atendei agora, vós que dizeis. Aí ele vai, no versículo 15 diz: em vez disso, devias dizer. O que estava acontecendo? Esses homens, eles
faziam planejamento, os caras eram bons comerciantes, bons estrategistas. Eles faziam o planejamento, colocavam o dedo no mapa lá e diziam: nós vamos fazer assim, nós vamos para a cidade tal, nós vamos gastar tanto com transporte, nós vamos gastar tanto com hotel, vamos passar tantos dias, depois de um ano nós vamos voltar com um lucro assim, 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 assim. Todo o planejamento estava montado. E aí eles ficavam falando sobre isso, de forma arrogante. Eles afirmavam que aquilo ali ia acontecer, porque eles planejaram, e porque eles fizeram, e porque eles eram especialistas, aquilo ali iria acontecer. Aí Tiago diz assim: isso é orgulho. Isso é uma arrogante pretensão. E toda jactância, todo orgulho desse é maligno. É maligno. Toda essa soberba que vocês estão aí demonstrando na fala, dizendo que vão fazer isso, vão fazer aquilo, e apregoando isso, é maligno. Por que é maligno? É muito interessante eu sempre gosto disso, de procurar o significado das palavras, e não no português, mas ir no texto original. Quando ele fala aqui de arrogantes pretensões, a expressão que ele utiliza aí, eu fui pesquisar, é bem interessante. Essa expressão era originalmente usada no contexto lá de Tiago, naquele contexto do primeiro século, para os curandeiros, aqueles curandeiros que andavam nas feiras, nas cidades, fazendo propaganda dos seus produtos milagrosos. Quem é do interior aqui já viu muito. O homem da mala da cobra, tinha remédio para qualquer picada de cobra, um negocinho desse tamanho, você podia ser picado por a cobra mais venenosa do mundo, você era curado. Então, originalmente, a característica do curandeiro ambulante é trabalhada aqui por Tiago, para falar da arrogância e do orgulho desses homens. Aqueles curandeiros ofereciam curas que não eram tais de cumprir, de fazer, e se gabavam de coisas que jamais poderiam realizar. Já pensou que coisa? Eles saíam oferecendo curas que nunca aconteceu nem iria acontecer. E além disso, eles se gabavam, eles se orgulhavam dessas promessas. É essa a expressão que Tiago está usando aqui. Eles falavam, eles apregoavam, eles pregavam os seus planos, isso de forma arrogante. Daqui a um ano, nós vamos voltar com tanto. E você acredita no projeto que vai acontecer, e o cara vendia o peixe. Era como aqueles curandeiros, aqueles miseráveis malandros que com uma bela conversa vendiam curas, vendiam milagres, vendiam produtos e soluções que eles sabiam que não iria acontecer. Eles sabiam. É essa expressão que Tiago está utilizando aqui. E aí, o que Tiago está chamando a atenção para nós? Por que é maligno isso aqui? Porque eles estavam fazendo uma promessa, sem orar, sem buscar a direção de Deus, confiando no braço da carne, confiando na sua inteligência, confiando em si mesmos. E aí Tiago entende que isso aí revela o orgulho do coração daqueles homens, e ele vai dizer: olha, vocês têm pretensões arrogantes, e isso é maligno. Maligno. João Calvino, ele vai dizer assim: é maligno porque rouba de Deus o direito de dirigir e de ser o soberano de nossas vidas, e ainda nos gloriamos nisso. Já pensou que coisa? Você diz assim: eu vou fazer tal coisa, porque eu tenho dinheiro, porque eu posso, porque eu sou inteligente, vai dar certo,
Por isso que você não busca a Deus, não ora, não pede a direção de Deus, e você ainda fica apregoando e se orgulhando disso. Aí Tiago diz, é maligno, porque você está tirando de Deus o direito de dirigir sua vida, de ser o soberano sobre a sua vida, e ainda está se orgulhando. Cuidado, irmão. Porque toda vez que você toma uma decisão sem orar, você está fazendo isso aqui que Tiago está dizendo. É como se você dissesse assim, Senhor, sai um pouquinho aí que eu sei fazer o negócio. Fica de lado um pouquinho aí. O Senhor só entende de criar estrela, as galáxias. O Senhor só entende de culto. Disso aqui eu entendo. Deixa comigo. Você tirou Deus do trono. Você tirou Deus da ação na sua vida. E aí a coisa deu certo, você diz assim, eu sou o cara, eu sou esperto, eu sou um bom vendedor, eu sou um bom negociante, eu realizo. Tiago diz, toda jactância como essa é maligna. É maligna. Berkhoff, na teologia sistemática dele, ele vai dizer que existem dois tipos de ateus. O ateu teórico e o ateu prático. Irmãos, a igreja está assim, ó, de ateu prático. E eu espero que não seja eu nem você. Ele vai dizer que o ateu prático é aquele que vive como se Deus não existisse. Ele não tem uma teoria, ele não defende uma teoria para dizer que Deus não existe. Não. Mas no dia a dia ele vive como se Deus não existisse. É o cara que acorda de manhã e não ora. Vai realizar alguma coisa e não pede a direção de Deus. Chega de noite do mesmo jeito. É um bicho. Ou pior do que um bicho. Ele só ora no domingo. No domingo ele louva, ele exalta a Deus, ele escuta a pregação. Mas na semana, no dia a dia, ele não tem Deus no centro da sua vida. Tiago está chamando a nossa atenção para isso, dizendo, cuidado com esse orgulho. Isso é orgulho. Isso é presunção. Isso é jactância e é maligna. Tem muitos de nós que agem como aquele galinho, né? Já viu falar sobre o galinho vaidoso? Diz que tinha um galinho tão vaidoso que ele acreditava que o sol nascia por causa dele. Ele cantava e quando ele cantava o sol aparecia. Ele dizia, eu sou o cara. Toda vida que eu canto, o sol aparece. Aí, quando foi um dia, aconteceu um problema com ele, que ele acordou mais tarde. Aí o sol tinha aparecido já. Ele ficou deprimido. Ah, não é por causa do meu canto. Quantos de nós, irmãos, estamos agindo assim? Eu e você. A gente quer agir pela nossa força, pela nossa inteligência. A gente não busca a Deus. Agora, concluindo, talvez você olhe para esse verso 17 e você diga assim, não tem nada a ver com o texto. Olha aí. Não dá essa impressão não quando você lê? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nós chamamos isso aqui do pecado da omissão. Todo mundo conhece esse texto. Mas aí quando a gente lê isso aqui, não parece que ele está desconexo ao texto? Parece que é outro assunto, que Tiago mudou o assunto. E quando eu estava olhando, eu digo, meu Deus, e agora? O que tem a ver esse verso 17 com o restante do texto? Tem tudo a ver, irmãos. Tudo a ver. Sabe por quê? No verso 17, Tiago está falando que aqueles irmãos, eles já sabiam o que deveria fazer. Já sabiam. Todo crente sabe que deve orar antes de tomar as suas decisões. Todo crente sabe. Todo crente sabe que ele não pode planejar a sua vida sem colocar Deus no centro, na frente, de lado, por todo canto. Ele sabe disso. O problema é que ele não faz. Ele peca por omissão. E Tiago está dizendo aqui, olha, meus irmãos, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando.
Tiago está falando de algo que esses negociantes sabiam que deveriam fazer, mas eles não fazem, que era o quê? Planejar as suas vidas de acordo com a vontade de Deus. E aí, por eles não fazer, eles pecam. Aí Tiago diz: olha, vocês estão pecando. E irmãos, infelizmente, muitos de nós estamos cometendo esse pecado da omissão. Você vai namorar, você não pergunta a Deus se é aquela jovem, de fato, que você deveria casar com ela. Você fica embelezado pela gaiola, pelo corpo, pela beleza. Você nem perguntou a Deus. Você vai comprar uma casa, vai fechar um negócio, vai fazer qualquer coisa, você não pergunta, você primeiro faz. É um negoção da sua vida. Ou eu tomo essa decisão hoje, agora, pastor, ou então vai passar a oportunidade e nunca mais eu vou fazer um negoção desse. Meu filho, você não crê na soberania de Deus, não? Que Deus pode lhe dar algo maior e melhor? Aí por você não crer, aí você vai e fecha o negócio. E, como diz o Matuto do Sertão, lascou-se. Aí vem só o bagaço para a igreja. Ora por mim, pastor, ora por mim. Pastor, eu levei um tombo. Um dia desse, uma pessoa próxima a nós aqui fez isso. Pastor, eu estou fechando um negoção aí e... Rapaz, ora, você já falou com Deus? Você já perguntou a Deus? Não precisa nem perguntar, um negócio tão grande que Deus está no negócio. Meu filho, o irmãozinho fez. Teve um prejuízo de mais de 25 mil reais. Lembra de Josué? Chegou os gibeonitas. Olha, nós estamos aqui vindo de uma terra distante. Olha aqui o pão mofado, as sandálias. Não. A gente quer fazer aliança com vocês, diz o texto lá em Josué 9. E eles não consultaram ao Senhor. Josué já era experiente demais. Entendeu toda a história, viu? Está aqui, a chinela é velha, o pão está mofado, a roupa deles, olha a roupa deles, vem de longe. Está aqui, está nos nossos olhos. Fechou a aliança e diz o texto que eles fizeram aliança com inimigos. E gerações inteiras pagou por causa dessa aliança de Josué. Pagou. Então que nessa noite, em nome de Jesus, você possa sair daqui com esse texto no seu coração. Antes de qualquer coisa, você vai perguntar: o Senhor quer? É da vontade do Senhor isso? O Senhor está nesse negócio? Não seja um crente secularizado. Deus não é para o domingo à noite somente. Deus não é para o domingo à noite. Deus é para o domingo, para a segunda, para a terça, quarta, para todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Todos. Todos. Se você vai fazer um negócio que Deus não está ali, cai fora. Vamos orar ao Senhor?